aí, galera? Tudo certinho? Como vocês estão aí nos estudos? Joia? Bem-vindo aí ao canal Matemática com o professor João Vitor, beleza? Então, hoje vamos trabalhar algumas relações na trigonometria, tá? É importante, claro, a gente não pode deixar passar conteúdos na matemática consideravelmente fundamental. E uma das relações na trigonometria chamamos de relação fundamental da trigonometria. Vamos lá? Vamos lá. Vamos falar sobre isso aqui agora. Partiu? Relações trigonométricas. Show, né? Vamos falar de algumas razões trigonométricas. Eu estava falando de relação fundamental, mas antes vamos falar algumas razões interessantes, né? Nós temos as seguintes razões. Vocês sabiam que o seno, a razão inversa do seno é a cossecante? Vamos lá, o que eu estou querendo dizer? Chamamos de cossecante de um ângulo x. Ele é igual ao inverso do seno, tá? Uma outra razão importante, a razão da secante. Como que a gente representa a secante? Sec de x. Show, né? É o inverso do cosseno de x. Uma outra razão importante, cotangente é igual ao inverso da tangente de x, tá bom? Lembrando que o que é seno? Seno de um ângulo é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Isso aqui são razões trigonométricas no triângulo retângulo, tá? Triângulo retângulo. Então, nós temos seno de x igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno de x igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de x é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Perfeito, né, professor? Perfeitíssimo, meus alunos. Então, vamos lá. Qual é o valor do cossecante de 60 graus? Bem, professor, cossecante de um ângulo, no caso aqui 60 graus, ele é o inverso do seno, correto? Inverso do seno de 60 graus. E quem é o seno de 60 graus? Seno de 60 graus, vamos lá, 30, 45 e 60. Seno, cosseno e tangente. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Né? Tudo sobre 2. Raiz em 2, raiz em 3, raiz em 3, raiz de 2. E a tangente? A tangente vai ser o quê? Raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. O que é tangente? É o seno sobre cosseno. Tá bom? Então, ó, 1 meio dividido por raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 3. Raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 dá 1. Raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 meio dá raiz de 3. Então, cossecante de 60 graus é igual a 1 sobre seno de 60, tá aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. E como que a gente resolve isso? Tem um negócio chamado racionalização de denominadores. É mesmo? Olha só, eu vou repetir primeiro, né? Isso aqui é uma divisão de fração, onde eu vou repetir o numerador e dividir pelo inverso da fração lá no denominador. Então, isso aqui, na verdade, eu vou multiplicar, né? Eu estou dividindo. Quando a gente divide frações, a gente repete a primeira
e troca o sinal de operação, divisão por multiplicação. Então, vai ficar 2 raiz de 3. Então, multiplica pela raiz de 3 para eliminar aquela raiz no denominador. Então, isso aqui vai ficar 2 raiz de 3 sobre 3, porque raiz de 3 dividido por raiz de 3 é 3. Matemática básica, tá? Então, vamos lá, novamente aqui mais um exemplo. Então, qual é o valor da secante de 30 graus? Bem, professor, o secante é o inverso do cosseno. Ok, então 1 sobre cosseno de 30 graus. Show! Então, 1 sobre cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. É a mesma coisa de seno de 60. Preciso fazer a conta? É a mesma coisa. Então, 2 raiz de 3 sobre 3. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer mais e mais exemplos. Antes eu quero falar de relação fundamental. Nós temos a relação... Qual é essa relação? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Importantíssimo. Importantíssima. Vamos fazer esse exemplo aqui. Calcular o valor de 1 sobre seno ao quadrado de x mais 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Como que eu resolveria isso? Presta atenção. Uma operação de fração multiplica o denominador. Então, vamos ter aqui, ó, seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x. Correto. Agora, a gente vai cruzar e multiplicar. Seno ao quadrado de x vezes 1, seno quadrado de x. E cosseno ao quadrado de x vezes 1, cosseno ao quadrado de x. Show, né? Perfeito. E agora, o que a gente vai fazer? Isso aqui, ó, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual ao quê? A 1. E seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x, eu posso deixar da seguinte forma. Seno de x vezes cosseno de x e jogar aquele 2, que ambos estão ao quadrado, para fora. Tem mais o que fazer? Não. Acabou aqui. Show? Beleza. Vamos fazer mais um exemplo. Vamos fazer o seguinte exemplo agora. Eu tenho a seguinte expressão. Cossecante de x menos secante de x é igual não, sobre cotangente de x menos 1. Como que eu vou simplificar essa situação? Eu quero que simplificar. Bem, sabemos que cossecante é o inverso do seno. Então, 1 sobre seno de x. Vai ficar menos secante de x é o inverso do cosseno. Cosseno de x. Sobre cotangente de x é seno de x sobre cosseno de x. Errado. Presta atenção. O que é cotangente? É o inverso da tangente. Então, se a tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x, o que é inverter? Do numerador vira numerador. Numerador vira denominador. Então, vamos lá. Então, vai ficar como aqui?
cosseno de x sobre seno de x menos 1. Beleza, então vamos lá. O que eu posso fazer na parte de cima, na parte do numerador? Mesma coisa que a gente fez na questão, no exemplo anterior. Multiplica seno de x vezes cosseno de x. Cruza, então vai ficar cosseno de x menos seno de x. Tá, ok. E na parte de baixo? A mesma coisa. Multiplica. Vamos ter o quê? Seno de x. E cruza. Vamos ter cosseno de x vezes 1, cosseno de x. Seno de x menos 1, menos seno de x. Legal, 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 legal. Isso aqui é uma divisão de fração, né? Olha aqui. Então, a primeira a gente vai repetir, vai ficar cosseno de x menos seno de x sobre seno de x vezes cosseno de x. Formidável. Tá? Igual, troca. A gente vai... Igual não, né? Estou falando de operação. Ui, que igual, professor. Estou pensando em igual. Divisão vai virar vezes. Vezes seno de x sobre cosseno de x menos seno de x. Olha o que acontece aqui. Temos um produto aqui, né, entre eles. Então, eu posso sair cortando. Esses dois aqui, ó, são iguais. Para que eu vou continuar com eles? Se eles podem ser simplificados, divididos entre eles, que vai dar o quê? 1. Então, o que vai sobrar aqui? Seno de x sobre seno de x vezes cosseno de x. Aí, corta seno de x com seno de x. Vamos ter 1 sobre cosseno de x. E 1 sobre o cosseno de x, ou seja, o inverso do cosseno. Vai ser o quê? Secante de x. Então, o resultado, secante de x. Essa expressão simplificada. Tá? Show? Maravilha, né? Show? Perfeito? Tranquilo, né? Então, gente, relação fundamental na trigonometria. Essas relações, essas razões, é muito pouco cobrado, tá? Mas pode cair uma, duas questõezinhas. Então, vamos estudar, tá bom? Agora, vamos dar sequência na próxima aula, vamos falar de leis de cosseno e seno, tá? Então, vamos lá, acompanhem lá.